Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8. Leremos os versos 31 a 33 para a meditação desta noite. Após a leitura, o coral Simonton irá cantar um louvor ao Senhor. Só para te situar, o que está acontecendo aqui é que várias vezes Jesus falou sobre ou pediu segredo a respeito de sua messianidade. O Evangelho de Marcos trabalha muito com essa ideia do segredo messiânico. Jesus dizia para as pessoas: não fale para ninguém que eu fiz este milagre. Não digam isso a meu respeito. E Jesus faz isto porque Jesus não veio para ser apenas um curador de doenças. Jesus veio para morrer na cruz. E nós temos aqui repetido, é bom que você saiba, quando você ler essas frases no Evangelho, Jesus não buscando a publicidade até um certo ponto, é porque ainda não havia chegado a hora. Então, se todos tivessem uma ideia que Jesus é o Messias, eles teriam uma ideia equivocada do que é o Messias. E o levariam, quem sabe, para ser rei. E quem sabe tirariam o poder de Roma, seria uma revolução. Mas essa não era a revolução que Jesus estava propondo. A revolução de Jesus tinha a ver com a cruz. Não podia ser eliminada a cruz da mudança que Jesus queria fazer na vida das pessoas e na vida deste mundo, como foi de fato assim. Então, só para te situar, um pouquinho antes, Jesus sai de Betsaida e ele se encontra com seus discípulos. E ele chega para os discípulos, está lá no verso 27, ele chega assim: quem que o povo anda dizendo que eu sou? Quem que eles pensam que eu sou? Aí os discípulos começam, eles dizem que é Elias, um dos profetas. Aí Pedro tem uma frase singular, verso 29. Respondendo, Pedro disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Acho que é para eu ligar o microfone de lapela aqui. Vou ligar. Liguei. Tu és o Cristo. Os outros evangelhos, tanto Marcos tanto Mateus quanto Lucas, diz a mesma coisa, conta a mesma história. E logo em seguida vem justamente a explicação, que é o texto que nós vamos ler. Mas Marcos tem uma característica diferente. Um evangelho, a gente aprende as características pelo que o evangelista coloca mais também. Mas não só isso. O que ele não coloca é muito significativo. Mateus diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Lucas diz assim: tu és o Cristo de Deus. Mas Marcos diz apenas: tu és o Cristo. Tu és o Messias, o enviado de Deus, o escolhido de Deus. E Jesus fala: não digam isto. Por que Jesus não quer que saibam? Porque Jesus veio a este mundo para caminhar até a cruz. O texto que nós vamos ler é um texto que fala um pouco do porquê era necessária essa cruz. Por que era importante Jesus ser rejeitado? E o texto diz assim: então começou ele a ensinar-lhes. Logo depois diz assim: não diga nada para ninguém. Começou ele a ensinar-lhes. Veja a conexão, a ligação. Não digam nada para ninguém. Não falem que eu sou o Cristo. Porque era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, adversário, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus,
e sim dos homens. Que o Senhor use esse texto para alimentar a nossa alma, a nossa fé, para encontrarmos coisas em nós que precisamos consertar. Era necessário. Às vezes nós pensamos que a cruz é assim que o senso comum diz, foi ocasional, é a maldade dos homens. Se a nossa pergunta é por que o Messias foi rejeitado, por que Jesus foi rejeitado, porque os homens são maus. E é verdade, não está errado. Mas a resposta de Jesus não é essa. A resposta de Jesus é: era necessário. Será que não havia outro caminho? Não haveria um outro modo de Deus salvar os homens? Será que Deus não tinha como fazer as coisas acontecerem de uma outra forma? Ele não é o Todo-Poderoso? Meus irmãos, essa não é uma pergunta fácil de responder. Por que Jesus foi rejeitado? A resposta de Jesus começa: era necessário. Eu quero compartilhar com você essa noite uma parte do entendimento deste era necessário. Por que era necessário? Porque parte do entendimento disso tem a ver com a sua vida e com a minha. Aliás, toda a cruz tem a ver com a sua vida e com a minha. E se eu entender a cruz melhor, certamente entenderei a própria vida melhor. Porque o entendimento de Deus e de seus atos traz entendimento sobre mim, traz entendimento sobre quem eu sou. Então nós precisamos dessa descoberta, desse texto. Veja que Jesus passou a ensinar-lhes. Jesus está neste evangelho num processo de ensino a respeito da cruz. Quem veio quarta-feira sabe. Um processo em que a cruz está se tornando cada vez mais consciente para os discípulos. Porque muitas vezes se diz na Escritura que os discípulos não entenderam nada do que tinha acontecido. É verdade. Entender a cruz é um processo. Jesus passou a ensinar-lhes que era necessária a cruz. E é disso que essa noite nós vamos falar. Primeira coisa importante, um texto como este que começa dizendo assim: era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Um texto que começa assim, logo no Novo Testamento, é lógico que ele está apontando para as profecias. Era necessário, e isso aqui está nos apontando, era necessário para cumprimento das profecias. Varão de dores, não é isso? Abra a sua Bíblia em Isaías 53, verso de número 3. Isaías 53, 3. Quando Jesus começa a ensinar, você tem que entender isso ou voltar para a mente de um discípulo. Jesus é um rabino, ou um rabi, um mestre. Jesus senta com os seus discípulos, reúne perto de si, lembra lá, verso 27, juntou os discípulos, começa a perguntar. Eles falam, tu és o Cristo. Ele fala, não digam isso para ninguém, porque é necessário que eu seja rejeitado. Jesus está ensinando. Quando Jesus para ensinar, a mente do judeu fala assim, se o mestre está ensinando, ele vai falar da Escritura. Era comum para eles. E quando ele começa, era necessário que o Filho do Homem sofresse, era automático. A profecia. Essa é uma das principais. Verso 3 de Isaías. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado
e dele não fizemos caso. Meus irmãos, a experiência de rejeição de Jesus era necessária para cumprimento das profecias. Mas por que isso é importante ser ensinado? Porque é importante que você perceba uma coisa: os atos da salvação de Deus são um plano que Deus executa detalhadamente, sem falhar nenhuma das suas promessas, nenhum dos seus projetos. A cruz, ela revela para nós que de fato a sua salvação, a minha salvação, é um projeto bem elaborado e Deus não falha na sua execução. A rejeição não aconteceu só por maldade dos homens. A rejeição não aconteceu por acaso. A cruz não foi uma surpresa para Cristo. O próprio texto bíblico diz assim: sabendo que era chegada a hora de partir, ele vai orar e ele chora, sua alma está angustiada lá no Getsemane. A cruz não é uma surpresa, como não é uma surpresa o seu coração para Deus. A sua vida, a sua salvação, cada uma das circunstâncias que rodeiam o seu existir, não são surpresas para Deus. E esse texto é mais um ensino de Deus que nos leva a confiar no fato de que o cumprimento das profecias estava na mente de Cristo. E Marcos está escrevendo isso para o povo, os homens e mulheres do seu tempo. Porque os homens e mulheres do seu tempo estão tentando entender o que aconteceu na cruz. E Marcos está dizendo: a cruz é Deus agindo. A cruz é Deus agindo. Irmão, eu sei que às vezes a gente tenta colocar sobre os judeus toda a responsabilidade, e toda a responsabilidade era deles. Pedro disse assim: vocês mataram o Senhor. Mas não sabiam eles que neste ato, ainda que eles tentassem resistir à vontade de Deus, Deus mesmo assim estava realizando o seu plano. Eu não quero dizer que isto diz tudo sobre a cruz. Há muito mais que dizer. Por que dizer que isso é só cumprimento de profecias? Que a cruz era necessária apenas para cumprir as profecias? Não é dizer tudo. Mas é dizer algo muito importante. É dizer a você que Deus tem um plano de salvação e Ele o executa em detalhes, sem querer fazer ligação cômica, mas é nos mínimos detalhes. Cada coisa, cada passo, cada circunstância, tudo detalhadamente estipulado, planejado e executado por Deus, por amor a você. Um plano perfeito que segue o seu roteiro sem se desviar. Você deveria pensar que, apesar de todas as coisas que você conhece de você mesmo, você ainda assim deve ter segurança no amor de Deus, porque Ele estará executando os seus planos, especialmente nos dias em que a sua fé parece pequena. Como algumas vezes a fé de Pedro foi pequena, e ainda assim Deus não deixou de agir. Mas isso não responde tudo, como eu disse. Por que que tinha que ser assim? Por que tanto sofrimento? Por que tanto desprezo? Se por um lado é para cumprir as profecias, por outro lado, é para que no horror da cruz,
no horror da morte, no horror da traição, no horror do ódio, na abundância do pecado, superabundasse a graça. A frase do verso 31 diz assim, que era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, o horror do ódio desses homens, das mentiras, contrataram pessoas para contar mentiras, contrataram Judas para trair Jesus, mandaram guardas, prenderam um homem desarmado, um homem pacífico foi preso, foi levado como um ladrão, alguém que eles sabiam que não era um ladrão. A multidão levantou-se para dizer crucifica-o, enquanto o líder romano, Pôncio Pilatos, diz assim, mas eu não vi mal nenhum nesse homem, não importa, nós queremos ele morto. Enquanto todo este horror está acontecendo, Deus está agindo. Era necessário que ele fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Aleluia, louvado seja o Senhor. Estão vendo? No horror do pecado, superabundando a graça. Quando você volta, você vai ver que é importante que ele fosse morto e ressuscitasse. De fato, a rejeição e o sofrimento de Jesus tem uma ligação clara com a maldade dos homens, mas ainda mais clara, a cruz tem uma ligação com a graça, com o poder da graça. Eu diria o seguinte, o Messias foi rejeitado porque era necessário que o poder da graça se manifestasse sobre a morte e o pecado. Lá a moldura de Isaías está muito presente. Volte a Isaías 53. A moldura desta profecia, neste ensino de Jesus, estava muito presente. O verso de número 10 dessa profecia diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E o que você tem então logo a seguir assim, é uma descrição de como a graça, ela brotou do horror de tanto ódio, da rejeição, da prisão. Depois você lê esse texto de Isaías, você perceberá esta moldura na fala de Jesus, lá em Marcos. Você está, meu irmão, diante do conhecimento que diz que a cruz tem que falar ao seu coração a respeito da graça. A cruz e o seu acontecimento não tinha apenas o propósito de cumprir profecias, era o caminho para que a graça ficasse ainda mais evidente. Vamos imaginar se Deus viesse aqui na terra e fizesse assim, olha, vocês são pecadores, são mesmo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou perdoar o pecado de vocês. Está aqui o escrito de dívida. Não vou rasgar o boletim não, ele até fugiu com medo. Está aqui o escrito de dívida. Lógico que eu estou simplificando. Tinha um preço a ser pago. Será que Jesus Cristo não podia ir no banco de sangue fazer uma doação? Não podia cortar o dedo, deixar cair na terra? Aí a graça não ficaria evidente. Porque os dois lados da graça, do entendimento da graça, é você saber a abundância do seu pecado. Sabe por quê? Era necessário tanta maldade, tanta rejeição, para que ficasse clara a dureza do coração do homem, não dos escribas e fariseus somente, do meu e do seu. Precisaria ficar patente
que para salvar estes homens, só mesmo uma obra da graça, porque nós rejeitamos Jesus por nada, irmãos. Nós somos pobremente capazes de agradecer a Deus o alimento, e muitas vezes até isso nós nos esquecemos. É preciso que fique clara a podridão em que estamos. É preciso que fique patente que nós somos devedores de algo que não poderemos pagar. Quando Pedro vai descrever isso, ele vai falar, não é ouro, não é prata e não é ouro. É o precioso sangue de Jesus. E a palavra precioso, precioso sangue de Jesus. Estão rindo vocês, assistidores do Senhor dos Anéis, né? É de um valor que não se pode estimar. Prata e ouro pode se pesar e descobrir quanto pesa, quanto vale. Mas este sangue não se pode avaliar. É preciso que fique patente a maldade do nosso coração, para que haja verdadeiro arrependimento. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 a 21. Eu vou saltar o verso 20, vou ler o 19 e depois o 21 para encurtar o tempo. Não existe maior evidência da graça de Deus que essa, a cruz de Cristo, e o modo como essa cruz aconteceu, por meio da rejeição, do sofrimento, que foi imposto a Cristo pelos homens. Não existe nada mais claro a respeito da graça, que evidencia a graça. A saber, 2 Coríntios 5,19. Desculpa. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério, a palavra da reconciliação. Verso 21, preste atenção nele. Aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, Deus, Ele, o Pai, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o Senhor. Deus me perdoou, mesmo sabendo quem eu sou. Deus perdoou você, e você sabe bem quem você é. Você sabe a mesquinhez dos pensamentos que você carrega. Às vezes, para servir a Deus, há tanta mesquinheza nossa, né? A gente vai ver se vai dar tudo certo para nós. Se der tudo certo para nós, aí a gente faz. Isso é rejeição. Mas apesar disso, apesar do coração egocentrado dos homens, centrado em seus próprios interesses, porque eles mataram Jesus porque eles não queriam dividir o bolo. Eles achavam que se Jesus se tornasse o líder, eles estariam fora. Por causa desse coração egocêntrico, egocentrado, mataram Jesus. Por amor a si mesmos. Mas curioso que, enquanto a cruz mostra rigorosamente o nosso coração egocentrado, ela mostra um amor altruísta, um amor que abre mão de si mesmo. Quando, entre outras coisas, o Cristo diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você entende o valor desta palavra? Cravado na cruz, feito pecado por nós, por mim. É como se eu sentisse o olhar de Cristo dizendo: Pai, perdoa esse pastorzinho de meia tigela, que acha que sabe alguma coisa, mas que quando preciso dele, ele não faz o que deve, ele me rejeita por amor a si mesmo. Perdoa porque ele não sabe o que faz. Pai, perdoa esse cidadão, eu não vou falar seu nome, mas você, no lugar do cidadão, coloque você mesmo o seu nominho, pacato cidadão.
perdoa, que ele não sabe o que faz. Palavras arrogantes, altivas, desprezo, cheios de nós mesmos, cheios de convencimentos, julgando um, julgando o outro, dizendo quem fez certo, quem não fez, quem está melhor, quem é pior, como se fôssemos alguma coisa, juízes do mundo. A cruz é escandalosa, porque ela mostra o escândalo, ou ela torna em escândalo o nosso pecado, porque ela diz para todo mundo: olha como vocês são pecadores. E a cruz é escandalosa, porque ela torna em escândalo para todo mundo, ao dizer: olha o amor de Deus por vocês. Bendito seja o Senhor. Era necessário, porque Deus escolheu um caminho para nos mostrar a profundidade do pecado e a abundância da graça. Abra sua Bíblia em Romanos 5:20. Eu amo esse texto. Aliás, desculpem os senhores e senhoras, irmãos e irmãs, eu amo a carta aos Romanos. Eu aprendo tanta coisa nessa carta. Todo mundo deveria ler essa carta pelo menos uma vez. Tá bom, uma vez por mês. Deveria ser uma vez por dia, mas uma vez por mês. Para aprendermos acerca do nosso pecado e da graça. Para resumir este versículo, verso 20 do capítulo 5. Vamos ler juntos? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado... Essa última frase juntos e forte. Onde abundou o pecado... É assim que a gente tem que ler essa passagem. A lei veio e disse assim: vocês estão mal, dar vulto ao pecado. Você precisa saber isso. Mas onde o pecado é tão grande, tão avultado ou vultuoso, pois os linguistas aí, manda um e-mail para eu saber o que eu devo dizer aqui. A graça é ainda maior. A graça é superlativa. Ela não é pequena a ponto de não poder perdoar os seus pecados. A lei ressaltou meu pecado, mas a graça ressaltou o amor de Deus por mim. Eu preciso conhecer o pecado, então. Eu preciso entender o que ele faz e a sua força, que eu quero ir para a última parte. Para dizer que a cruz é necessária, para que nenhum de nós, até mesmo os crentes, nunca se esqueçam de que devem lutar contra o domínio do pecado na sua vida. Porque, se você for olhar, nós estamos diante agora de 2 versículos que vão tratar de Pedro. O tema da rejeição é muito importante no Evangelho de Marcos. Ele trabalha muito, foi rejeitado em Genezaré, foi rejeitado na terra dele, na Galileia, foi rejeitado pelos escribas, pelos anciãos, e depois nós sabemos que ele foi rejeitado até pelos apóstolos. E se de fato é verdade, como a história nos ensina, os estudos nos ensinam acerca deste Evangelho, que este Evangelho representa a visão de Pedro, aí o sentido da rejeição ainda é muito maior. Porque você tem que lembrar que houve um dia em que Jesus falou assim para Pedro: Pedro, deixa eu dizer uma coisa para você, para com isso, Pedro, que antes que o galo cante 2 vezes, você vai me rejeitar 3. Você vai me negar. Tinha um sentido muito especial, e aqui justamente, abra em Marcos 14:72. Marcos 14:72. Falar da rejeição de Cristo a partir do testemunho de Pedro tem um sentido ainda maior.
Porque assim ele não está falando hipoteticamente, ele está falando o que viveu, ele sabe quem ele era, como você sabe quem você é, como eu sei quem eu sou. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Enquanto não olharmos com seriedade e não descobrirmos a gravidade do pecado, nós não trataremos adequadamente a nossa vida com Deus. Estaremos sempre andando em 2 caminhos, sempre rejeitando. Enquanto você não descobre a gravidade de uma doença, você mantém uma relação relapsa com o tratamento. Ah, estou com uma dorzinha de cabeça aqui, toma um remedinho. Ah, de novo, toma um remedinho. Aí de novo, toma um remedinho. Aí eu vou no médico para ver o que é. Aí o médico fala, bom, eu não quero ser exagerado. Pode ser muita coisa, eu não vou ser exagerado. Mas o médico fala, meu amigo, você só tem mais... Eu disse que não ia ser exagerado, né? Você só tem mais 5 dias de vida. Mas se você tomar esse remédio aqui, você vai viver 100 anos. Você vai fazer o quê? Vai voltar para casa para tomar o seu remedinho? O que você vai fazer? Pelo amor de Deus, você vai tomar o remédio que precisa. Custe o que custar, não é verdade? Acho que todo médico devia falar isso para a gente tomar vergonha na cara. Vocês que a carapuça serviu. Enquanto você não entender do que se trata a questão do pecado e da condenação eterna, você também não levará a sério a cruz e o tratamento, a cura que ela produz. Jesus insiste em explicar, impedir que não divulguem nada. Ele já disse isso outras vezes, lá no capítulo de número 7, verso 36. Jesus ordenou que a ninguém o dissessem que ele tinha curado aquele homem com surdo e com dificuldade na fala. Não contem para ninguém, mas olha como é que termina. Mas quanto mais ele pedia, mais eles divulgavam. Sabe, irmãos, quando nós vivemos fora da agenda de Jesus, vivendo a nossa agenda egocentrada, a tendência nossa é ir no caminho oposto da vontade de Deus. Olha para Pedro no texto nosso lá. Jesus está explicando, é necessário. E Pedro fala, não, Senhor, não é necessário não. A agenda de Cristo deve controlar a nossa vida. Quando ele diz que o reino é prioridade, a agenda dele é prioridade, não a tua. Pedro tinha uma agenda para Cristo, Senhor, o Senhor vai ficar bem. Com esses milagres que o Senhor faz, logo nós vamos estar numa boa. A mãe de Tiago e de João, quem sabe, já estava até pensando, olha, meus 2 filhinhos queridos, vão ficar numa boa com isso tudo. Mas a agenda de Jesus não era essa. Veja, novamente, Jesus expunha claramente, Jesus falava claramente para eles, não digam isso nada para ninguém, mas a agenda do homem às vezes não é a de Cristo. Eu acredito que você não precisa de muita explicação.
para entender o que está acontecendo aqui. Olha o que ele disse para Pedro. Voltou os olhos para os discípulos e repreendeu a Pedro. E disse: arreda, Satanás. Arreda, adversário. Tudo parecia certo para Pedro. Do jeito que as coisas estão andando, o Senhor multiplica os pães, o Senhor cura os cegos, o Senhor faz o que faz, manda o vento parar. Vai dar tudo certo, nós vamos chegar no poder. Isso eu posso estar dizendo assim de uma maneira jocosa demais. Mas isso é o que nós fazemos muitas vezes. Tentando dizer para Deus o que deveria ser melhor e como deveriam ser as coisas, quando a agenda de Deus é outra. Arreda, Satanás. Afaste-se, meu adversário. Você precisa entender que é isso que o pecado está fazendo com você. É isso que está acontecendo. Nós precisamos entender que a força do pecado é de nos colocar no lado oposto. Lá em Mateus, no capítulo 12, verso 30, Jesus disse assim: aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou você está com Cristo, ou não está. Porque não é possível amar a dois senhores. Não é. Ou nós estamos realmente vivendo para Deus, ou estamos sendo controlados pela agenda do pecado, do reino das trevas. Abra lá em Romanos 6. De novo Romanos, né? Nós lemos os 5 sobre a graça. Nós vamos ler os 6. Verso 11. Vamos ler juntos? Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Continue. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Louvado seja. A cruz, ela veio para nos libertar deste coração enganoso. A cruz é necessária para nos libertar e nos despertar para a realidade do pecado e para não nos esquecermos dela e nos fazer lembrar que somos carentes da graça do Senhor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus disse para Pedro: se você continuar andando nesse caminho, você não cogita as coisas de Deus, mas as dos homens. Cristo põe essas duas coisas. Aí fica uma pergunta. Então, pastor, Deus me colocou neste mundo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que atender a sociedade, porque a sociedade tem uma série de obrigações, tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda. Desculpe eu lembrar você. Eu tenho que pagar imposto, eu tenho que fazer tudo isso. Isso é cogitar das coisas dos homens ou das coisas de Deus? Depende. Tudo isso que você faz nessa vida, você faz para quê? Você faz buscando o seu próprio reino pessoal? Construir o seu poder pessoal, a sua área de influência pessoal?
Ou você faz, porque cumprir as obrigações do dia a dia, do trabalho, da família, da declaração do imposto de renda, você faz porque você faz para mostrar ao mundo Cristo, através da sua honestidade, do seu trabalho. Qual reino você constrói com as coisas que você faz? Se o reino que você constrói com as coisas que você faz, como Pedro estava sugerindo a Cristo, é o reino do seu, isso é cogitar as coisas do homem. Mas se a sua vida não pertence mais a você mesmo, se o que você faz, o que você decide, as suas conclusões, tem como pressuposto maior fazer tudo para a glória de Deus, para o reino de Deus, mesmo que sejam as coisas chamadas seculares, se você faz para a honra de Deus, bem-aventurados sois, porque você cogita as coisas de Deus e não as dos homens. Não vamos passar o texto, seria até interessante que esse texto pudesse ser pregado assim por umas 3 horas seguidas. Mas eu entendo. Por isso ele continua com essa palavra tão bonita, os versos que se seguem ao texto de nosso hoje. Outro dia a gente vai ver isso. Ele fala: alguém quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Porque quem perder a sua vida, achá-la. E quem, deixa eu falar do jeito que está aqui para não falar besteira. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim do Evangelho, salva-la. A minha pergunta final: de que jeito você quer se relacionar com a cruz? Rejeitando-a? Ou deixando-a marcar a sua vida? O que precisamos é nos voltar para a cruz e mais uma vez clamarmos pelos seus efeitos curadores, restauradores sobre o nosso pecado. Precisamos cruzar o nosso olhar com Jesus como fez Pedro, chorar os nossos pecados como fez Pedro. Porque ele próprio, sabe o que Pedro sugeriu a todas as pessoas que se encontram com isto? Com esta autodecepção com os pecados? Está aí no boletim, eu fiz essa referência. Ele pregou um sermão e falou: vocês mataram Jesus, vocês rejeitaram Jesus. E as pessoas dizem assim: pastor Pedro, o que nós fazemos? O que ele respondeu? Arrependei-vos. Eu vou ler um texto de Pedro, lá da primeira carta, se você quiser abrir, o capítulo 1, verso 16. Isso é Pedro falando. Aquele homem que chorou, desatou a chorar. Este homem sabe bem o que é uma graça restauradora. Ele disse assim: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação aqui na terra, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu fiquei pensando que tipo de aplicações deveria fazer para a igreja de Vila Formosa, para nós, irmãos. Eu queria fazer 2, todas as que já fizemos aqui, mas 2 eu quero destacar. A primeira é que a cruz fala de um amor capaz de perdoar pecados
uma graça superabundante. Nós precisamos lidar com as sombras de rejeição do nosso coração. Eu penso que nós também não deveríamos jamais julgar o nosso próximo, porque a abundante graça de Deus é capaz de perdoar o outro. Então, na igreja, nunca devemos dizer: nossa, fulano está fazendo isso, nem acredito. Mas devemos sempre orar e pedir a Deus haja com graça abundante na vida daquele irmão. Nós devemos crer na graça. Em segundo lugar, eu acho que nós precisamos mostrar que entendemos a cruz em uma escolha preferencial pelo reino de Deus. Fazer da agenda de Deus a sua agenda. Fazer da escolha de Deus a sua escolha. Fazer da vontade de Deus a sua vontade. Buscar a Deus em primeiro lugar. Porque nós queremos cogitar das coisas dele e não das nossas. Que um espírito de grande quebrantamento alcance a sua vida, alcance a minha vida, alcance a nossa igreja. Que esses dias de meditação da cruz produzam este tipo de vida, para frutificar, antes de começar a nascer os primeiros pezinhos, as primeiras ramadas da videira. A semente precisa primeiro morrer, secar no chão para brotar. Sabe o que você pode fazer? Ensine isso para o seu filho. Planta um feijãozinho no algodão, igual você fez lá atrás na escola. Pelo menos no meu tempo fazia isso. No seu também, Bruna? Bruna? Aí ele vai ver que antes de sair a primeira ramadinha, a primeira ramada, o que a semente tem que acontecer com ela? Ela tem que morrer, ela se despedaça. Assim também nós. Quando olhamos para a cruz, devemos antes nos despedaçar. Mas a graça abundante do Senhor nos dá vida, e vida em abundância. Que Deus assim nos abençoe. De autoria na Idade Média, Bernardo de Claravaux. Você deve ter essa experiência com a cruz. Você deve buscar dela este refúgio. E se você tem qualquer dificuldade para crer, vá à cruz, clame. Missionário Ronaldo Lidório, falando de Jesus para algumas pessoas, ele encontrou uma feiticeira e ela rogou a ele dizendo assim: eu quero crer no seu Deus. Busque. E quando você estiver buscando a cruz, é porque a cruz já te alcançou. É assim que nós cremos. Nosso Pai, que as verdadeiras marcas que vêm da cruz estejam sobre nós. Que o sangue bendito de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, nos dê a experiência do perdão e da vida consagrada. Que não estejamos no caminho de ser um teu adversário, mas cogitemos das tuas coisas, no cumprimento deste plano perfeito do Senhor, na demonstração inequívoca do pecado do homem, hás de nos mostrar a graça abundante que derramaste sobre nós naquela cruz. Abençoe nossas famílias, nossos filhos,
para que desde cedo amem a cruz de Cristo, e amem a Cristo, e amem carregar esta cruz para segui-lo. E que a graça do nosso bom Deus, o Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, e as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.